Alô, som, 1, 2, 3. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, Jesus nos fortaleça. Vamos dar início aos nossos estudos dessa noite, com o tema de hoje bem interessante. Descruze os braços. Não é que não, aqui pode ficar com ele cruzado, é o estudo. Aqui você pode cruzar o braço, tá certo? Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos para o nosso estudo. Há uma frase bem interessante que diz que se você sentir que está atravessando o inferno, não pare. Porque, obviamente, se você não parar, em breve tempo sairá desta condição, seja o inferno externo ou interno. É do nosso conhecimento a metáfora do sapo, que obviamente se for jogado num vasilhame de água quente, de água fervendo, ele vai se debater para tentar preservar a própria vida e sair daquela condição. No entanto, se o sapo estiver acomodado, tranquilo na água fria, e a mesma for esquentando aos poucos, ele não se dá conta de que a água está esquentando e acaba morrendo. Muitos de nós, em dias difíceis, acabamos nos perdendo no azedume, na tristeza, na reclamação descabida, no exagero dramático que fazemos dos próprios problemas. E a semelhança do sapo que não percebe que a água está esquentando, acabamos morrendo emocional e espiritualmente. É preciso, como recomenda Dona Benedita Pimentel, estarmos atentos ao nosso desassossego emocional. É preciso estarmos atentos a esse azedume, a esta irritação, a esta tristeza que vai nos tomando sorrateiramente, que vai nos envolvendo sutilmente, e quando percebemos, esse comportamento tornou-se um padrão e não conseguimos mais sair desta condição. É evidente que haverão dias mais difíceis. Naturalmente, não conseguiremos ser felizes todos os dias. Obviamente, haverão dias em que as nossas preocupações serão maiores, os nossos desafios mais amplos, mas não podemos, em hipótese alguma, permitir que esse estado de espírito, de tristeza, esse estado de espírito de inconformação, essa condição íntima de desassossego, torne-se um comportamento habitual. Não a nós, que conhecemos tão bem a doutrina espírita, que nos responde à questão da felicidade, dizendo-nos que o homem não poderá gozar de uma felicidade plena e duradoura, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas cabe a ele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Não se justifica
A mente fixada no que é negativo não se justifica as reclamações infundadas, o desespero, porque temos o conhecimento amplo sobre a vida aqui, a vida acolá. A doutrina espírita, que é extremamente consoladora, também é extremamente orientadora, esclarecedora, ensinando-nos sobre a lei de causa e efeito, os processos kármicos, o plantio e a colheita, evidenciando, sobretudo, que a vida será sempre uma oportunidade de aprendizado. E se a vida é uma oportunidade de aprendizado, não deverá haver no nosso coração qualquer mácula, qualquer inconformação, qualquer tristeza, ainda que tenhamos sido diagnosticados com qualquer problema de ordem psíquica, ainda que tenhamos sido rotulados de depressivos, ansiosos, seja o que for, o espírito sempre poderá lutar, o espírito sempre poderá se esforçar para sair da condição debilitada que se encontra, seja ela física ou emocional. É preciso reagir. O Cristo tem necessitado de homens e mulheres que façam brilhar a própria luz e, fazendo brilhar a própria luz, possam fazer brilhar a luz do Evangelho através da propagação da Boa Nova, da propagação das boas notícias, da propagação do entusiasmo, da alegria de viver. Jesus tem necessitado de homens e de mulheres que demonstrem convicção nas vossas fés, nas fés que possuem, que demonstrem coragem para lutar, na certeza absoluta que o próprio Cristo nos sustenta em nossas necessidades. Saiamos urgentemente desse marasmo, desse hábito nocivo, de uma reclamação que se repete todos os dias, contaminando as nossas energias, contaminando os ambientes que estamos, contaminando a boa-fé de outras pessoas que, nos ouvindo, tornam-se também pessimistas. A responsabilidade do cristão espírita ou do espírita cristão, como queiram, é de entusiasmo, é de alegria, é de estar sempre disposto a lutar, porque afinal de contas nós sabemos que a vitória do bem é certa, que a vitória do Cristo é evidente, que não haverá meios de se evitar que o bem se estabeleça na terra. Então, colaboremos com a nossa própria evolução, colaboremos com a evolução daqueles que estão ao nosso lado e não nos permitamos sermos contaminados pelo negativismo ou pelo pessimismo. Que Jesus nos abençoe. Existiu um pastor luterano que viveu na época da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E esse pastor luterano, chamado Martin Niveland, disse algo que consta num livro de um outro pastor evangélico. Ele diz que um dia os soldados vieram e prenderam o seu vizinho judeu. Como ele não era judeu, ele não se importou. No segundo dia, vieram e prenderam o seu vizinho comunista. Como ele não era comunista,
ele não se importou. No terceiro dia vieram os soldados e prenderam o seu vizinho católico. Como ele não era católico, ele não se importou. No quarto dia vieram e o prenderam. Então só aí ele percebeu que não tinha ninguém para lutar por ele. Esse trecho desse pastor luterano está em sintonia com o que disse certa vez Martin Luther King Jr., dizendo que o que o assustava não era o grito dos maus, o que o assustava era o silêncio dos bons. E esse ensinamento de Martin, o pastor luterano, de Martin Luther King, está em sintonia com a questão 932 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: por que na Terra nós temos a impressão que o mal se sobrepõe ao bem? E os Espíritos respondem: porque os bons são tímidos, enquanto os maus são ardilosos, os bons são tímidos. Quando eles quiserem, predominarão. E citando essas três referências, pensemos na necessidade de descruzarmos os braços, no sentido de que é muito bom orar, é muito necessário vibrar, é muito importante fazermos uma comunhão de pensamentos edificantes. Isso continua valendo, mas a gente precisa também agir. Quando lemos o Nosso Lar, em alguns momentos nós vemos os soldados do nosso lar, uma colônia espiritual, se armando, acionando as barreiras de proteção pelas as invasões constantes dos espíritos moradores do umbral, que vez ou outra tentavam atacar, e ainda tentam como hoje, a colônia, a fim de perturbar a harmonia. E ali nós lemos nos relatos de André Luiz, que havia uma luta armada. Quando os benfeitores espirituais descem às regiões mais densas do astral inferior, o que existe ali não é oração. O que existe ali é uma luta, corpo a corpo. Existem determinados espíritos que, embora tenham uma maldade muito grande no coração, são espíritos extremamente inteligentes, em que a doutrinação não funciona, em que falar do Evangelho não funciona. E a única possibilidade é o convencimento, muitas vezes, através de uma ação mais direcionada. Então, quando nós analisamos o mundo, quando nós analisamos o nosso Brasil, a gente percebe que muitas vezes falta da nossa parte esse movimento, esse patriotismo. O STJ definiu que os pais que não levarem os filhos para tomarem a picadinha serão multados. No momento em que, no mundo todo, além da picadinha não ser mais obrigatória, existe uma série de pessoas que tiveram complicações com a picadinha que estão pedindo indenização. O Brasil é o único país no mundo em que a picadinha está sendo obrigada por parte do nosso governo. E aí a gente pensa uma coisa interessante. Quando se trata de aborto, qual é o slogan das feministas, de algumas? Meu corpo, minhas regras. Bom, se for para abortar, eu decido. Mas se for para picadinha, aí o governo decide comigo. Não é? Olha só que coisa interessante.
E aqui eu não vou entrar na pauta se ele é culpado ou se ele é inocente, tá? Só para a gente analisar como é difícil. O cara ficou 14 meses preso, pagou uma fiança de 5.200.000 reais, teve a carreira destruída, teve a família destruída, para depois de tudo isso, a Espanha, o Tribunal da Espanha, chegar à conclusão: o Daniel Alves é inocente. Que coisa interessante. Se destrói a vida do cara, com base numa acusação, 14 meses preso, porque uma pessoa que vive uma experiência dessa, e a gente nem precisa falar de dinheiro, porque eu acredito que o dinheiro ele vai recuperar, é só processar todo mundo, tá tudo certo, vai demorar, mas vem. Mas e o estrago emocional? Como é que se recupera isso? Como é que você vai recuperar uma pessoa que ficou presa 14 meses? Ah, você está dizendo que ele é inocente? Não, eu não sei se é. O que eu estou dizendo é que não se condena, não se prende, não se executa a pena antes de ter certeza. Essa conclusão teria que ser antes. Então a gente está vendo que a coisa está muito complicada. E olha que eu não vou falar de batom. Se eu fosse falar de batom, aí ia ficar pior ainda. E eu nem vou entrar nesse detalhe. Tá? Eu vou deixar o batom de lado. Deixa o batom para lá. Já tem gente demais falando do batom. Então, descruzar os braços não é para ir para a guerra armada, não é para pegar em arma, não é para matar ninguém, né? Não é isso que nós estamos estimulando, mas é termos a informação, é deixarmos as ideologias de lado, é tentarmos enxergar a vida sob a ótica da doutrina espírita, é tentarmos perceber a vida segundo aquilo que os espíritos nos trazem como o caminho mais ou menos delineado para a nossa evolução. Porque o que a gente precisa pensar? Se no mundo espiritual, se na colônia nosso lar, ainda precisa ter luta, quer dizer, o que será aqui de nós na Terra? Nós não vamos mudar o planeta só com jejum e oração. Nós não vamos mudar o planeta com os braços cruzados pedindo a Deus que resolva tudo. Não é um mundo que se transformará num mundo de regeneração para os espíritos virem habitá-lo. São os espíritos que estão aqui, que precisam se tornar melhores para que este mundo se torne um mundo de regeneração. Aí alguém vai dizer assim: mas Aguinaldo, isso aí é um discurso, é uma fala, um tanto que sem eficácia. Porque quem somos nós? Perante os governadores, os líderes mundiais, as pessoas que fazem as leis, as pessoas que executam as leis, quem somos nós perto dessas pessoas? Que poder nós temos? Bom, mas aí é aquela história. Você vai ter o poder naquilo que você vive, dentro do ambiente que você está. Nós podemos não conseguir mudar um país sozinhos, mas nós podemos mudar algumas pessoas na mesma rua que nós moramos. Nós podemos ter um comportamento dentro do nosso lar que estimulem as pessoas que estão ali a serem melhores. Nós podemos desenvolver o que nós chamamos de ética, e ética é uma das poucas coisas que podemos ter em qualquer parte do mundo. Quem tem ética aqui, como tem ética lá no Japão. Embora a pessoa que possa ter ética, possa não ter moral, porque moral e ética são duas coisas diferentes. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse é assunto para filósofo, e eu não sou filósofo, não é? Mas falando de ética, o nosso esforço para mudar a situação que nós vivemos, onde nós estamos, e a gente pode fazer isso pela nossa influência, boa ou má. Às vezes, uma palavra nossa pode mudar a situação, para melhor ou para pior. Exemplo, nós estávamos na fila para embarcarmos no avião, aquela fila imensa, e a única vantagem de viajar com criança
é que você entra na frente no avião. Você é prioridade. Eu nunca sou prioridade. Eu sempre sou grupo 5, grupo 6, aqueles que entram por último. Aqueles que já tiver lotado lá, você é obrigado a despachar sua mala, né? E com criança é diferente, você entra primeiro, né? Eu entro muito feliz. Aí você está na fila esperando para entrar, todo mundo está em silêncio. Aí a criança diz assim: nossa, e se o avião cair, nós morrer todo mundo, para onde que nós vamos? Aí para uma pessoa que tem medo de voar, é uma premonição. A pessoa já não vai querer subir no avião depois dessa. Então, a gente pode influenciar tanto para o mal como para o bem. O nosso alcance, ele pode ser limitado, mas todos nós podemos, de alguma forma, colaborar com isso. Mas nós precisamos desta mudança o mais urgente possível. Eu comentava com uma pessoa hoje, que o grande desafio de vencer um vício é que o vício nos obriga a testar os próprios limites. O vício nos obriga a impormos a nós mesmos determinados limites. Como disse certa vez Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um cara entendedor de pecado. Santo Agostinho, em sua oração, ele diz assim: Senhor Deus, me dê a castidade, mas não hoje. Essa frase é de Santo Agostinho, né, Miriam? Então, a gente faz mais ou menos isso, né? A gente quer, não, mas não agora, né? Não, eu vou me dedicar, não, mas assim, depois, deixa eu resolver aqui primeiro as minhas coisas, deixa eu buscar o que eu quero, deixa eu fazer as minhas realizações. E aí, a gente vai comprometendo todo o enredo da nossa própria vida. Tem uma frase que eu achei fantástica. Eu tenho repetido ela. É uma pena que eu não me dei conta do autor. Então, o autor eu não sei quem é. A frase diz assim: pode ser que você faça tudo certo e ainda assim tudo dê errado. Mas se você tiver feito tudo certo, mesmo que deu errado, deu certo. É fantástico isso. Por quê? O que a frase está dizendo? Se você estiver fazendo a sua parte e der errado, não é porque deu errado, é porque era a experiência que você precisava ter vivido. Não tem situações que são assim? A pessoa diz: poxa, mas onde que eu errei? Caramba, eu estou tentando fazer tudo certo e está dando tudo errado. Então, depende da percepção que eu tenho daquilo que é errado. Às vezes, aquilo que eu vejo que é errado é só uma experiência mais dolorosa, que vai me ensinar uma lição que até então eu não aprendi. E aí está tudo certo. Aí eu vou lembrar uma frase muito conhecida, mas que também é muito porreta essa frase. Essa frase é do Divaldo Franco. Ele diz uma coisa muito simples, mas muito profunda. Ele diz assim: o mal que te fazem não te faz mal. O mal que te faz mal é o mal que você faz, porque te torna uma pessoa má. O mal que te fazem não te faz mal. O mal que te faz mal é o mal que você faz, porque o mal que você faz te torna uma pessoa má. Certo? Porque o mal que fazem a você, o mal que desejam a você, só vai te atingir se encontrar ressonância em você, se encontrar abertura, ou se você precisar viver aquela experiência. Senão aquilo não vai lhe atingir. Naturalmente, se eu estiver no processo de invigilância, aquilo também pode me atingir. E aí já é uma outra questão, na qual a responsabilidade também é minha. Trocando em miúdos, a responsabilidade é sempre nossa. Não há nada que venha de fora que possa nos atingir a ponto de nos prejudicar, se nós não estivermos sintonizados com aquilo ou se nós não tivermos a necessidade de viver aquela experiência. Simples assim. Simples assim. Bom, diante então dessa temática de descruzar os braços, algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. E aqui vamos imaginar que você está conversando com você. Você não está conversando com outra pessoa. Você está conversando com você. E conversar com a gente mesmo nem sempre é uma coisa fácil. Às vezes é muito difícil. Primeira pergunta que você pode fazer
a você mesmo. Eu estou utilizando todos os meus talentos, eu estou utilizando todos os talentos que tenho. José Saramago, escritor, ele tem uma frase que ele diz que a maior tragédia da vida é quando a gente não sabe o que fazer com ela. A maior tragédia da vida é quando a gente não sabe o que fazer com ela. Em termos espirituais, isso é muito grave, porque se eu acumulo muito conhecimento e não sei o que fazer com ele, eu vou ter problemas do mesmo jeito. Como diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, falando de mediunidade, é muito perigoso ter sem saber. É muito perigoso ter sem saber. O conhecimento, a informação, ela precisa servir para nos tirar do lugar comum. O conhecimento precisa ser um impulsionador de novas atitudes. O conhecimento precisa ser um impulsionador de novos hábitos. Não adiantará nada a gente ter decore salteado todas as questões do Livro dos Espíritos, todas as informações, se aquilo não é aplicado para a nossa mudança. Embora a nossa mudança seja lenta, e eu tenho dito para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, não se culpe tanto, não se cobre tanto. O processo evolutivo, ele é lento. Os tropeços, eles vão acontecer. A sensação de tempo perdido, de vez em quando, vai nos visitar. Continue no caminho, como nós dizíamos na oração. Se você sentir que está passando pelo inferno, continue andando, que em algum momento você vai sair dele. Se você para, aí você vai queimar ali no fogo do inferno. É preciso haver um equilíbrio da gente nem deixarmos a encarnação ser vivida de qualquer jeito, que aí seria uma procrastinação, mas também não nos acharmos as piores pessoas do mundo. Porque nós somos, na verdade nós somos. Mas você não precisa ter certeza. Fica assim, você fica na dúvida. Talvez você é, talvez você não é. Vocês entenderam? Quer ver? Vou fazer um teste. Eu fiz esse teste aqui há algum tempo atrás e eu não gostei do resultado. Eu vou fazer de novo, então. Porque eu estou vendo aqui que tinha umas pessoas que não estavam aqui. Eu vou fazer de novo. Tem coisa que eu tenho que repetir, que o pessoal não vem no estudo, o pessoal falta, não assiste, né? E aí depois não sabe. Eu estou aqui dando o estudo, com toda a honestidade de vocês. Eu sou um espírito de luz, sim ou não? Quem é que assumir aqui a direção do centro? Quem é que dá o estudo? Estou aqui me acabando, dando um estudo para vocês. Montei esse estudo 15 para 7 da noite. Em 15 minutos eu montei o estudo. Estou aqui. Não é ter que levantar amanhã cedo e viajar. Não, sério, não venha, não, sério. Você é pior de todos. Porque você, sério, você é a mais antiga daqui. Eu sempre estou elogiando você na sua. Hã? Sim, porque você é uma pessoa vivida, uma pessoa experiente. Você é quase um Moisés aqui nesse centro, de tão antiga que você é. Célia só não foi presa pela vigilância sanitária, porque na época não tinha vigilância sanitária. Na Santa Ceia ela vendia coxinha, do lado de fora. Tá, mas enquanto eu estou falando aqui, seja qual for o assunto, está projetando luz, sim ou não? Sim. Mas mudou a pergunta. E também mudou a resposta. Claro. Mas se eu não tenho luz e vocês afirmarem isso categoricamente, e não é mentira. Só que eu percebi que algumas pessoas falaram assim com mais entusiasmo. Eu anotei. Eu vi. E a vez que eu não vi, eu vi. Tem umas pessoas que, não precisava gritar tanto assim. Era só dar uma resposta assim, de boa, fica tranquilo, vai ter troco. Vai ter troco. Não é que eu sou vingativo, não.
Bom, mas se eu não tenho luz e o que eu estou falando está projetando luz, da onde está vindo a luz? Jesus, da espiritualidade, do mundo superior. E nós estamos canalizando a luz, embora ainda não sejamos luz. E isso é o que acontece com a maioria de nós. Por isso que nós nos equivocamos. Quando estamos fazendo um trabalho mais relevante, mais significativo, nós passamos a acreditar que já estamos fazendo brilhar a nossa luz. O evangelizador, quando evangeliza, o palestrante, quando nós servimos um prato de comida. E assim, na maioria das vezes, nós ainda não temos luz própria. Na maioria das vezes, a suposta luz é um empréstimo da divindade para quem ainda vive na escuridão, para a gente levar um pouco de luz com a luz do outro e nos sentirmos um pouco melhor. Até porque, levando luz para os outros, sem ter luz, a gente se ilumina um pouquinho. E toda vez que a gente se ilumina um pouquinho, vai chegar um momento que a gente vai fazer brilhar a nossa luz. E aí a gente vai iluminar pela nossa capacidade geradora de luz, que na maioria das vezes ainda não é o nosso caso. Ah, mas isso desanima. Não, isso conscientiza. Isso conscientiza. Isso nos ajuda a colocar os pés no chão. Tipo assim, você não taca essa bola toda. Então, quando eu sugeri a pergunta, eu estou usando todos os meus talentos? Aqui eu estou me servindo de uma expressão de Jesus, que contou a parábola dos talentos, que ele distribuiu os talentos, o primeiro multiplicou, o outro multiplicou, e um deles, que só tinha recebido um talento, enterrou com medo de perder. Quando é que nós enterramos os nossos talentos? Quando nós não aplicamos as capacidades que temos em favor do próximo. Quando nós enterramos aquilo que a gente poderia usar em favor do próximo, eu estou enterrando o meu talento. Ah, mas e qual é o meu talento? Eu não sei, é você que tem que saber. Não é assim? Às vezes a pessoa tem um talento de falar. Ela fala muito bem, ela consegue se fazer entender. Ela, quando faz uma pregação numa igreja, no centro espírita, onde for, ela entusiasma as pessoas, ela eleva a vibração das pessoas. É um talento. Às vezes a pessoa tem um talento para cuidar de criança. É um evangelizador, uma cuidadora, é um talento. Às vezes a pessoa tem o talento do dinheiro, porque o dinheiro também é um talento. E isso a gente não esconde, não enterra, esconde debaixo da cama. Porque isso a gente não enterra. Porque no banco também está perigoso, que a gente não sabe o que vai acontecer. Pode o governo, de repente, levar embora. Então a gente guarda debaixo da cama. Outro dia eu vim atender uma pessoa aqui no centro, assim, com muito dinheiro. Que não estava em questão. Eu estou falando que ela estava com dinheiro para vocês entenderem a história, tá? Era lá um problema obsessivo e tal. E assim, eu evito pedir diretamente doação para as pessoas. Porque a minha situação é um pouco desconfortável. Eu sou dirigente do centro, o Dr. Klaus atende através de mim. Então, assim, às vezes pode parecer uma forçação de barra, né? Vir de mim o pedido de doação. Então, eu sou muito cuidadoso com isso e tal, porque a pessoa já pode equivocadamente pensar assim, mas porque o Dr. Klaus me atendeu, agora o Aguinaldo está pedindo uma doação, então quer dizer que indiretamente a gente tem que pagar. Assim, o ser humano é complicado, então tomo muito cuidado. Embora eu soubesse que essa pessoa era milionária, eu não ia pedir dinheiro para ela, claro que não. Mas aí ela quis ver a construção, foi lá olhar, tudo. E assim, Aguinaldo, quando você termina? Eu digo, olha, eu pretendo desencarnar, reencarnar de novo, assumir a presidência do Caminho de Damasco, por volta do ano 2185, e aí lá a gente vai terminar. Ou eu espero o Dr. Klaus reencarnar, aí ele vai ser o médium, eu vou ser o espírito, né? É por aí, né? Mais ou menos por aí. Diz, nossa, mas precisava terminar logo, né? Eu disse, opa, tá indo bem. Ó, precisava, não é? Ele diz, mas não tem um jeito de acelerar a obra? Eu digo, tem. Já sei, Aguinaldo, o que eu vou fazer.
os guias estão ajudando, agora deu. Ah, se você quiser ajudar, fique à vontade. Não, ó, eu vou ver com uns amigos meus que têm dinheiro. Rapaz, ele vai ver com os amigos dele que tem dinheiro, o cara é milionário. Eu digo, ó, que Jesus nos perdoe a vibração negativa. Não, mas eu apliquei o passe nele, bonitinho, certinho, né? Não fiquei com má vontade. Para não ter risco, eu mandei outro aplicar, porque podia ser que eu vibrava negativamente para ele. Eu falei, então eu não quero cometer pecado. Aí eu pedi para alguém aplicar o passe nele. Mas nós fizemos o tratamento. Mas coisa interessante, né? Será que eu poderia ajudar mais? Pois é. Ninguém pode responder essa pergunta a não ser você mesmo. Não sou eu que tenho que avaliar. Eu estou aqui brincando com coisas concretas que eu vivo, né? Como uma pessoa também milionária, ela dizia assim para mim, nossa, Aguinaldo, eu tenho uma simpatia muito grande pelo espiritismo. Eu disse, ai, que bom. Eu gosto muito de ajudar. Ai, que maravilha. E me segurando. Aí ela disse assim, porque você sabe que eu sou uma pessoa muito caridosa, né? E eu pensei assim, é um sinal do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo, né? Está descendo. Vou começar a falar línguas estranhas. Ela disse assim, eu sou tão caridosa que a babá do meu filho, que eu amo, é como se fosse da família, 10 anos que está comigo, 10 anos. Ela precisou fazer um exame, ficava em R$ 500. Eu fui lá, paguei para ela e deixei ela me pagar em 3 vezes. Eu digo, gente, a mulher é babá, 10 anos, faz parte da família, não pedi nada. Eu disse, acho que não convém eu pedir, que eu vou perder a amizade. Então, assim, são perguntas. Eu estou usando todos os meus talentos, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Agnaldo, mas isso envolve o quê? Isso envolve tudo. A gente está brincando aqui com o dinheiro, com a doação material, o que também é um talento. E é uma necessidade de toda e qualquer instituição. Ninguém sobrevive de vento, ninguém sobrevive de dinheiro que cai do céu, porque não cai. Mas nós também estamos falando de outros talentos que a gente pode desenvolver para ajudar as pessoas, para ajudar a nós mesmos, enfim, os talentos que nós precisamos desenvolver. E olha só como isso é curioso. Eu conversava com uma pessoa, já com uma certa idade, um senhor de quase 90 anos, e ele me dizia assim, eu tenho consciência dos erros que cometi. Hoje, como espírita, eu sei que eu fiz muitas coisas que eu não devia ter feito. E eu tentando amenizar o negócio, né? Não, mas é assim mesmo, todo mundo faz besteira. Mas algumas coisas que eu fiz foi muito grave. Sim, mas a gente faz essas coisas graves. Aí ele fez a pergunta crucial. E o que eu posso fazer para me redimir ainda nessa encarnação? Porque eu, com quase 90 anos, não consigo ir mais no centro trabalhar. Eu, com quase 90 anos, eu não dou conta de aplicar passe, de ser médium, nem de fazer um trabalho de caridade, de pegar um latão de sopa, servir marmitex, não tenho estrutura física para isso. Eu já me arrependi, tenho consciência dos meus erros. Me diga aí, o que eu posso fazer para me redimir ainda nessa encarnação? E aí eu fiquei pensando e disse assim a ele, olha, eu não sei lhe responder essa pergunta. O senhor me pegou. E olha que é difícil uma pergunta que eu não sei responder. Essa eu não sei. Porque realmente ele estava sendo sincero, uma série de limitações físicas, principalmente físicas, que o impedia de fazer uma compensação dos erros cometidos. Eu disse, eu não sei. Ficou por isso mesmo. Daí alguns dias, ele disse que havia resolvido o problema. E ele realmente resolveu. Ele pegou várias mensagens espíritas, essas mensagens de Emmanuel, de André Luiz, tomou o cuidado de recortar a parte de baixo, onde vem escrito assim, pelo espírito fulano de tal. Recortou aquela parte.
E todos os dias, numa esquina qualquer da cidade onde ele mora, num estacionamento, na entrada de um shopping, entre pessoas moradores de rua, ele distribui essas mensagens para que as pessoas possam ler. Algumas pegam, amassam e jogam fora, outras dão as costas e nem pegam a mensagem. Uma lá pega, vai ler, outra pega, se interessa, vai perguntar de quem é. E todos os dias ele tem feito isso no decorrer de um dia, de uma semana, com a intenção verdadeira de se redimir. Para a gente ver que quando a gente quer ajudar ou se redimir, se a gente quiser de verdade, a gente consegue. Próxima pergunta que você pode fazer para você. Sob o ponto de vista espiritual, o que mais eu posso fazer? Pois é, sob o ponto de vista espiritual, o que mais a gente pode fazer? Eu fico muito feliz com a iniciativa de algumas pessoas de montar uma banda, né? As canções apresentadas, e junto com as canções a gente pode observar as crianças, os adolescentes da evangelização, lendo a mensagem, cantando uma música, lendo a mensagem do seu José de Moraes, um ambiente diferente. Eu fico muito feliz na possibilidade de um espírito vir, pelo menos uma vez por mês, conversar com o público, deixar uma mensagem, ali a gente tem um espírito desencarnado, é fazer um pouco mais. Uma pessoa cantando, daqui a pouco duas, daqui a pouco uma no violão, e de repente a gente tem uma banda, e de repente a gente nem precisa trazer banda para o IPAMED. Olha a nossa banda cantando no IPAMED, não é verdade? Não é verdade? Pois é, são essas iniciativas que fazem a diferença. Se eu sou um evangelizador, claro, o que eu posso fazer aqui no centro? Diminuir o número das crianças. O que está acontecendo? Qual é o atrativo que a gente pode apresentar? Onde é que está falhando? Está havendo alguma falha? Vamos trazer mais as crianças? Vamos propor um teatro? Vamos propor mais apresentação musical? Porque é isso que nós precisamos. Hoje em dia, as trevas em relação à igreja evangélica, católica, em relação ao centro espírita, eles não querem fechar, porque eles sabem que não vão conseguir, mas eles querem deixar tudo morno. Tudo morno. A gente vem desanimado, cansado, volta para casa. Como uma vez, eu fui fazer uma palestra uma vez em São Paulo, e aí eu estava esperando, o dirigente chegou e falou assim para mim: Aguinaldo, vamos já começar? Eu falei, mas ainda falta 5 minutos. Não, a gente já começa logo, já acaba logo, já vai logo para casa. Eu falei, o senhor quer que eu já nem faça a palestra? O senhor faz a prece inicial, eu faço a prece final, a gente vai embora. Porque estar ali era uma obrigação, era um dever, custoso, difícil. E aquilo que foi dito na mensagem inicial, que eu não sei qual espírito foi que falou, é disso que nós estamos falando. De trazer alegria, de movimentar, de fazer coisas em que as pessoas possam se entusiasmar pelo Evangelho, porque já há tristeza demais no mundo. E se a gente começar a reclamar, a gente só vai engrossar a fileira dos pessimistas. Então eu não reclamo, eu tento fazer alguma coisa. Ah, mas eu posso fazer muito pouco? Sim, mas o pouco que você pode fazer já serve. Ah, mas eu não posso doar dinheiro com cedo. Vou te dar uma ideia, vem ajudar na galinhada. Não tem ninguém para ajudar na galinhada. Está faltando um monte de gente, inclusive homem. E não precisa ser necessariamente hétero, porque hoje em dia a gente não sabe. Não, é verdade. Outro dia eu estava vendo. É verdade. Fica difícil hoje em dia, a gente não sabe. Eu fui usar o banheiro outro dia de um hotel. Aí tinha lá um homem entrando no banheiro errado, era de mulher, ele estava entrando. Eu fui para falar, não, esse banheiro não é. Aí eu pensei, vai que é trans. Vai que está indo no banheiro certo, eu vou tentar avisar e vou ser acusado de preconceito, então eu vou responder o processo. Aí não falei nada. A gente não pode nem mais ajudar as pessoas, né? Agora, voltando para a galinhada, vamos deixar a sexualidade dos outros para cada um. Então vem ajudar na galinhada, você pode vir lavar uma panela, tem poucos homens que vêm ajudar, na hora do serviço mais pesado, tem pouca gente, na madrugada do sábado tem pouca gente, vocês têm que compreender que a cara já está para desencarnar, a cara não aguenta mais, né? Ela sim está perto da desencarnação,
Então, assim. Não, eu estou inspirado, dona Márcia. Eu estou me segurando aqui para não contar a coisa que a Carla fez. Não, eu não vou contar, cara. Fica tranquilo. Eu não vou contar. Tá lá? Eu não joguei fora ainda não. Pois é, pois é. Ó, que coisa interessante, quer ver? Vamos brincar falando sério? Vamos brincar falando sério? A Carla é uma pessoa fundamental em um monte de coisa aqui no centro. No CCI, na parte burocrática do centro e na galinhada. Porque ela que sabe as medidas, ela é que coordena há anos a galinhada. Quer ver como é que a gente pode multiplicar os talentos? Por que a gente não aprende com ela como fazer a galinhada? Para o dia que ela não estiver aqui, se ela desencarnar, a gente possa dizer assim, não, eu aprendi a fazer. A gente precisa da Carla, mas a gente tem que investir a tal ponto de dizer assim, se a Carla estiver viajando, a galinhada sai do mesmo jeito, ou não? Como se eu não estiver aqui uma quarta-feira para dar o estudo, sai do mesmo jeito. Ok? A gente tem que investir nisso. Aí eu fico pensando assim, mas se a galinhada não sai do mesmo jeito, será que é porque a Carla é possessiva, ela só quer ela fazer, ou porque ninguém se entusiasmou em aprender até hoje para poder coordenar? Ah, mas tem gente que aprendeu, mas não adianta, é problemático, é melindroso, briga com todo mundo, põe a fogo na cozinha, aí não adianta, né? Porque não é só fazer, é a pessoa fazer, mas não bem, não é assim? Não tem gente que, assim, o tanto que a pessoa trabalha, ela também atrapalha, porque briga com um, briga com o outro, e aí também não adianta, né? Precisa ter as duas coisas. Então é isso, movimentar os nossos talentos, é encontrar aí aquelas coisas que eu posso fazer, as que eu já estou fazendo, fazer um pouquinho mais, até que a gente consiga realizar. Porque essa avaliação de como está indo a nossa existência, ela é muito pessoal, ela é muito particular. Eu tenho pensado assim, um dos temas que a gente vai falar, não na Baixada Santista, que a gente vai esse final de semana, no outro final de semana, em Ilhéus, é um dos temas, o último tema, o que eu tenho aprendido com os espíritos, aprendizagem, gratidão e arrependimento. Que coisa interessante. Pare para pensar. Do que é que você se arrepende? Hoje, se a tua encarnação terminasse hoje, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, não conte para ninguém, não interessa você com você. Do que você se arrepende? Quais foram as coisas que você fez que, se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente? E aí, eu vou encerrar de uma forma com uma frase muito conhecida, porque alguém deve estar pensando assim, mas as besteiras que eu fiz, eu não tenho como corrigir. Chico. Simplesmente Chico. Ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Você ainda está no corpo, você está encarnado. As besteiras que foram feitas. E se você ainda está aqui, daqui para frente, compense o mal que você fez e faça todo o bem possível. E que Jesus nos abençoe. Muita paz, muito obrigado. Até a próxima.